dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso desafio. Olha só a galera entrando. Sejam todos bem-vindos. Uma grande honra fazer parte da manhã de vocês. Espero que esse desafio seja engrandecedor para todo mundo que está acompanhando. Olha o Wagner aí, meu amigo lá de Teresina. Ana. Fala, Edu, beleza? Pessoal, estou só esperando a Ana Graziella entrar. Ela tá bastante ansiosa. Ela me contou que fazia acho que 2 meses que ela não acordava, tava com sono desregulado. E hoje vai todo mundo regular esse sono com fé em Deus. Fala, Roosevelt, beleza, meu amigo? Sejam todos bem-vindos. Joel, Rafaela, Tainara, Francisco. Porra, muito massa mesmo. Já vai entrar com a gente. Depois eu conto a historinha. Vamos dar bom dia pra Grazi. A transmissão tá boa aí? Bom dia, bom Bom dia. dia, gente. Tudo bem? Tô super empolgada. Tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem. Vamos regular esse sono, né, Ana? Não, vamos, agora vai dar certo. Até acordei, lavei os cabelos logo. Falei, não, tenho que tomar um banho frio pra ver se eu acordo de vez. Aí, e não durmo mais, né? Vou ficar acordada agora ao longo do dia inteiro. Sem dormir, porque se dormir é pior. Aí desregula o sono também. Porque às vezes a gente tem o hábito de dormir, de não dormir. E aí, quando é de tarde, a gente vai dormir, acaba dormindo a tarde inteira e não consegue dormir de noite. Aí é horrível. Eu tava bem desse jeito nos últimos dias. Eu também, virou uma bagunça, meus horários. Não é? Eu sempre tive o hábito de acordar cedo. No máximo 5h30, 6 horas eu estava acordando. Mas essa quarentena, enfim, me perdi total. Era 8, 9, quando não, mais tarde ainda. Pois Grazi, é. muito Não, tu tava pelo menos obrigado. acordando 8, 9, né? É, Grazi, muito obrigado por aceitar o convite. Vai ser uma honra. E a ideia aqui desse desafio, Ana, acho que até um pouco diferente, porque o que eu queria era ouvir e queria que o pessoal conhecesse um pouco da tua história. Voltei. Voltou. Aí, Travou, tinha travado. tranquilo. Acho que agora tá ok, né? Dá para É, começar. agora tá. Dá, tá. Show de bola. Ana, queria, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é que tu contasse pra gente como foi o teu início na advocacia. Vamos lá. Acho que é a pergunta que mais me fazem, né? Eu sempre quis advogar, né? Eu sempre entrei na faculdade com esse propósito. Eu nunca pensei que. Nunca enchei meus olhos, na verdade, ser juiz, defensora, alguma coisa do estilo, né? E aí, logo quando eu saí da faculdade, a primeira coisa que eu fiz foi montar meu escritório. Então, foi algo, tipo, muito imediato. Foi uma loucura também, eu digo, né? Não aconselho ninguém a fazer isso. Porque eu não tinha noção do que era gerir um escritório de advocacia, do que era viver da advocacia ali naquele momento, enfim. Não tinha escolhido a área de atuação, não tinha pensado em absolutamente nada, simplesmente fui abrir. Foi um pouco difícil nesse sentido. Principalmente para você começar a prospectar clientes. Eu tinha decidido voltar aqui para o interior, porque eu morava em Salvador na época, né? E aí eu disse, não, Uhum. se eu vou advogar, eu quero advogar, nem que eu ganhe R$ 50 por dia, mas eu vou fazer meu nome. Eu tinha muito esse sonho, né? De ter o meu nome. E Sim, aí a dificuldade foi imensa, né? Você voltar para a sua cidade, e aí prospectar cliente, e aí você começar a pensar o que você pode fazer de diferente na advocacia, para poder se destacar, coisas que eu nunca tinha imaginado. Eu fui aprendendo na tora, naturalmente mesmo, como o povo diz. Mas eu falo para todo mundo que antes de você advogar, você deve começar a pensar nisso, é a primeira coisa. Então sim. é difícil para todo mundo, tem jeito não. Mas aí depois as coisas foram melhorando. E Grazi, em relação ao escritório, foi com o pessoal que tu conhecia, os teus sócios já advogavam, ou todo mundo começou cru mesmo, montando o escritório? Eu montei o meu primeiro escritório com meu ex-noivo e ele era meu colega de sala.
Ah, Então, ele também não tinha, na verdade, ele não queria advogado no início, ele queria concurso. Eu expliquei, não, a gente vai montar escritório, a gente vai montar escritório. E aí ele montou o escritório junto comigo. Então, as mesmas dificuldades que ele sentiu, que eu senti, ele sentiu. Eu acredito que ele um pouco mais, porque ele advogava com direito criminal. E aham, eu acho, pelo menos aqui, um ciclo muito fechado, né? Para você. É igual a tributário, eu falo, para você entrando, tem que sofrer um pouquinho. Não é como as outras áreas, que eu acredito que tem um pouco mais de facilidade. Então, eu perfeito. acredito que ele tenha sofrido um pouco mais do que eu. Tá, e tu atua principalmente com direito de família, né? Eu atuo com família, sucessões e ainda pego um pouco de consumidor. Ah, Mas eu pego consumidor porque foi o que eu aprendi durante o meu estágio inteiro. Foi família e consumidor. Então sempre aparece de alguém da família. Aí eu vou e pego, mas não é a minha área principal de atuação. entendi. E Grazi, me diz uma coisa, qual é a relevância que tu dá à tua atuação digital? Eu já sei que tu tem uma pegada de criar conteúdo, já tem muito tempo, há muito tempo te acompanho. E se tu consegue, a pergunta também, se tu consegue projetar como seria a tua advocacia se tu não tivesse essa atuação? Seria muito diferente? Oh, seria muito diferente. Eu super dou valor ao boca a boca, né? Ao offline, eu digo. Aham. É que eu acho que é um dos principais marketing, que é aquele que você vai plantando a sementinha e um vai falando de você para outras pessoas. Mas minha vida seria completamente diferente, porque eu não teria oportunidade de conhecer outras pessoas que o Instagram permitiu, e também outras oportunidades não seriam abertas, né? Que foi a de dar aula. Eu acredito que teria demorado um pouquinho bem mais de dar aula, de fazer curso, de fazer vídeo, de ter blog, se eu não tivesse o Instagram. Eu acredito que ele foi fundamental nesse sentido. Até mesmo para você ter causas em outros estados, né? Porque eu também tinha esse sonho. Eu falei, né, quando eu for advogada, eu quero advogar no Brasil todo. Aí eu pensava, ainda queria ter o sonho de ter suplementar em todo canto, né? Mas aí depois eu falei, não vai dar certo não, porque é muita anuidade para pagar. Mas a gente, com a advocacia digital, a gente pode advogar no Brasil todo. Não precisa nem você estar lá naquele lugar. Então isso para mim foi maravilhoso. Chegou Mas, assim com uma luva de presente. Acredito que para todo mundo. perfeito. Eu também, eu tenho parceiros em muitos lugares. E assim, tu tem alguma... O Instagram simplesmente abre as portas ou tu tem assim alguma dica que possa passar para o pessoal em relação a fazer parcerias dentro da advocacia por meio das redes sociais? Então, eu acredito que a parceria é, na verdade, você unir forças, né? Unir conhecimento. Seria, por exemplo, as parcerias que eu mais tenho são com pessoas que começaram iniciaram na advocacia, mas não sabe, por exemplo, como é que vai se dar aquela causa, ou nunca fez, e aí quer ter um contato, quer ter alguém por trás auxiliando. Então, isso é maravilhoso. Eu sempre digo assim, a gente tem que trabalhar junto, né? Por exemplo, não me incomodo de fazer a peça e protocolar, mas seria interessante que em algum momento você fizesse isso também, para ter contato com o sistema, e aí começar a pensar sobre diligências, porque eu não vou estar lá, né? Então a parceria alguém vai ter que estar lá para fazer a diligência do processo ou para fazer audiência. Então isso tem que estar muito bem claro. E eu acredito que a jovem advocacia, os advogados iniciantes, quebraram muito esses paradigmas de fazer parceria. Ah, Porque antes era muito difícil isso acontecer, né? Era você que se virasse sozinho. Pelo menos na faculdade eu escutava muito isso. Ah, você não vai ter ajuda de ninguém, isso e aquilo. E a gente veio quebrando esses paradigmas. Né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que compartilhar, vamos fazer parceria. Isso é maravilhoso. Às vezes a parceria surge não só para advogados iniciantes, mas para alguém que não queira, por exemplo, recusar uma determinada causa, e aí encontra você, vê você como uma referência, passa para você e te auxilia também nesse sentido, né? Isso é massa. muito massa, muito massa. É verdade. E Ana, me diz uma coisa. Como foi que tu lidou no início com... se houve críticas, primeiro, em relação à tua atuação digital, e como foi que tu se posicionou como autoridade em família, em sucessões, a ponto de chegar a dar aula? Já, assim, porque tem muita gente que tem muita resistência, que tem medo das críticas e que tem receio de, por ser muito novo, não se conseguir se colocar como autoridade dentro de um nicho, sabe? E como foi que tu fez? Tu teria alguma dica nesse sentido também?
Então, a crítica que eu sofri, na verdade, foi dos próprios advogados aqui mesmo da cidade. Mas era coisa que a gente deixa aí e vai ignorando. Só que quando eu já tinha esse Instagram, só que eu publicava algumas coisas para a OAB, né? E Aham. aí, quando eu comecei a advogar, eu falei, não, eu vou começar a compartilhar minha rotina. E aí, eu já tinha, nesse meio tempo, matriculado na Poli, que foi Família e Sucessões. Aí eu falei, não, eu vou começar a publicar conteúdo de Família e Sucessões, né? Já que eu vou advogar com isso, é isso aqui que eu vou mostrar. E aí, eu sempre ficava publicando conteúdos nesse sentido. Desde o princípio, eu publiquei conteúdos de Família e Sucessões. E aí, pronto, as pessoas foram se adaptando, até o pessoal aqui da cidade. E aí, eu lembro que tem uma advogada aqui, que ela tem uns 35 anos de advocacia, ela mandou uma causa para mim, foi um inventário até. Aí ela me indicou, o cliente me procurou, fechou comigo. Foi uma das minhas primeiras causas. Eu fiquei me achando, né? Porque eu comecei a mostrar que eu era autoridade, entre aspas, porque eu não tinha muita causa, não Aham. tinha muito contato. Aí eu sempre digo, por mais que você não tenha muitas causas na área, mas se você acredita nisso, se você gosta disso, eu acho que você tem que sim vir para as redes sociais, publicar o conteúdo, mostrar o seu dia a dia que você está começando, as causas que você está pegando, ou até que não tenha muita coisa, mas vá para o fórum, vá assistir a audiência daquela sua área de atuação, vá conhecer o juiz que você vai trabalhar, né? Porque de certa forma você vai trabalhar com ele. No meu caso, né, eu tive que conhecer juiz, Ministério Público, defensor público, que é muito na área de família. Então, você precisa ter contato com essas pessoas, não tem jeito. Então, é interessante que vá assistir a audiência, né? E eu fui fazendo essas coisas, publicando muito conteúdo, e aí surgiu a oportunidade de dar aula. Que, na verdade, eu não queria a princípio. Eu queria coordenar e alguém pudesse estar ali Ministro, compartilhando exatamente sobre a área de família e sucessões. Só que aí a ideia justamente era iniciar na advocacia de família e sucessões. Então tinha que ser eu. Acho que foi feito para mim. E aí, pronto, eu comecei a dar aula e aí depois foi surgindo outros cursos, outras coisas. Aí a gente vai mudando os projetos, né? Quando eu comecei a dar aula, falando sobre prática na advocacia da área de família, aí eu falei, não, eu também quero dar aula para a OAB. Aí ficava ali, todo dia eu pedi, eu quero dar aula para a OAB, quero dar aula pra... Aí surgiu para dar aula para a OAB também. Então, o Instagram foi maravilhoso para mim, abriu muitas portas. Até hoje abre para palestrar, para dar aula em algum lugar, para mentoria, para fazer meus cursos. É maravilhoso demais. que massa, muito massa mesmo. Grazi, então a gente, basicamente, as críticas que a gente recebe são de outros advogados, que às vezes não tem a mesma disposição para criar. Voltei. Voltei? Ah, Voltei. então, e eu queria te perguntar, eu queria saber como é que tu consegue lidar com tantos projetos e como é que tem sido o mestrado. Sei que tu tá fazendo um mestrado lá na Argentina, queria que tu contasse um pouco pra gente. Para conciliar, eu tenho uma rotina muito louca. Eu não aconselho isso para ninguém, eu sempre falo. Eu sou muito de fazer as coisas no dia. Então, se não der, se por alguma ventura não der tempo, eu só durmo depois que eu faço aquilo. Trabalha sobre... Mas eu não, mas eu não aconselho isso para ninguém. Eu sempre falo, eu tenho hoje olheiras que são difíceis de tirar. Mulher se incomoda um pouco com isso, né? Por conta dos meus sonhos, que eu não durmo, porque eu tenho esse hábito de querer fazer tudo na hora. E eu tinha também uma dificuldade de delegar as coisas. Então, por exemplo, ano passado eu sofri muito, porque eu ficava viajando, né? Tinha que vir aqui para a Bahia e tinha que estar lá no Ceará advogando também. Eu não conseguia publicar conteúdo nas redes sociais direito. Então, eu perdi muito com isso ao longo de um ano e meio, mais ou menos. Eu publicava muito nos stories, falava muito da minha rotina, mas eu não conseguia estar ali colocando os conteúdos, né, diariamente. Mas quando eu comecei a delegar, eu falei, não, preciso de ajuda. Então, vamos alguém me ajudar com o blog, alguém me ajuda com as redes sociais. Isso mudou, graças a Deus. Meu Instagram virou outra coisa. E Aham. aí, hoje eu já deixo tudo programado, né? Eu tenho ideia do post, aí eu tenho uma planilha no computador, e como eu também sou esquecida, anoto no celular, anoto no caderno, anoto tudo quanto é lugar. Aí, quando é no domingo, eu mando para a Camila, que me ajuda, que é a que faz os cards e as coisas. Camila prepara tudo, eu só faço postar. Então, já tenho tudo pronto, até a legenda, para não Mas, perder tempo. E aí, isso não me atrapalha quando eu estou produzindo, né? Porque a advocacia exige muito da gente também. Eu digo que é complicado você advogar e tá nas redes sociais, né? Tá dando aula, tá produzindo conteúdo.
E aí, isso não me toma mais tempo, né? Eu vou estar ali tudo pronto, eu faço passar. Quando não vem, não deixa programado lá pelo Facebook. Então, aí já facilitou muito minha vida. O conselho que eu dou é fazer a programação de tudo, tirar um dia, ver o que é que vai postar. Se não tiver alguém para ajudar, já faz aqueles cards tudo também num dia só e vai publicando ao longo da semana para não atrapalhar. Porque se você deixar tudo para um dia só, tem condição não. Sim. Não tem jeito. Beleza, massa demais. É questão de organização. Escolher um dia, talvez, no final de semana, para criar os conteúdos e aí só durante a semana gerenciar, né? Nós também na escola fazemos assim. Em relação ao mestrado, conta pra gente. Conta pra gente Ah, o como é que tá. mestrado, verdade. Oh, eu iria para o mestrado agora, no início de julho. E aí eu ia passar o mês todo na Argentina. Mas por conta da pandemia, as aulas foram canceladas. E aí provavelmente vai ser o mês de fevereiro e março todo. E Uhum. aí o que a gente está fazendo são aulas online e eu estou tendo que entregar agora meu projeto, né? Meu projeto, outro projeto de tese, porque cada semestre a gente tem que entregar um para depois apresentar no final. E o mestrado, eu sempre tive vontade de fazer mestrado. Eu fiz a pós e aí eu falei, não, agora eu vou fazer o mestrado. Eu tentei muito aqui no Brasil, e na verdade eu ainda tento, eu não vou mentir. É porque tem um mestrado na faculdade que eu formei, que é o meu sonho, que é específico em família e sucessões. E aí eu tentei ele, perdi na prova de inglês, e aí o pessoal foi comentando, graças em outros mestrados. Eu falei, eu não passei na prova de inglês, acho que eu vou passar no mestrado na Argentina. Não condição não. Aí eu abriu a seleção do mestrado lá, na Argentina, e aí eu fiquei pesquisando, né? Abriu também no Uruguai, que eu tinha feito lá. Aí eu fui me inscrever em um monte de lugar. Até que um dia, só que eu já tinha desistido, já achei que não fosse dar certo. Aí um dia como é que fala? O pessoal lá da universidade me ligou, fez a entrevista comigo em espanhol, também não tinha muito contato com espanhol. Aí deu certo, ela falou, não, quando foi no dia seguinte, chegou a carta de recomendação que eu tinha passado no mestrado. Mas assim, eu tô adorando. Não tenho muito. A gente pensa que quando vai para lá não vai entender muito a língua, mas eles falam de uma forma que dê para você entender, né? Que quando a gente fala, tá no nosso hábito, na nossa língua, a gente tem o costume de falar rápido. Eles Sim. falam super pausado. A gente tem curso de espanhol também, eles fornecem. E eles sempre puxam para o direito brasileiro. Só que a minha preocupação era com relação à validação. Só que já está tendo, né, em várias universidades. Aí, então tá tudo bem. Massa. Que É massa. verdade. Muito legal. Já tô com saudade, né? Apesar de que eu sofri lá com comida, mas é isso aí. Mas será que ainda tem projeção para ter aula esse ano lá ainda? Por conta da Não, pandemia? esse ano mais não. Esse Mais não, ano, só né? ano que vem. Eles colocaram para ano que vem. Eu acho que foi o mais correto, né? Porque a gente não tem previsão de quando as coisas vão melhorar, né? Sempre fica prorroga mais um pouco, etc. E acredito que o melhor tenha sido colocar para o ano que vem. Embora isso vá atrasar um pouco, né? Os 2 anos, vai virar 2 anos e meio, 3 anos. Mais ou menos Sim. assim. E Grazi, tem também uma pergunta que eu tenho aqui para ti. Eu sei, professora, criadora de conteúdo nas redes sociais, advogada. Como é que tu se vê nos próximos 10 anos? Assim, 10 anos é muito, né? Mas assim, assim, 5 anos, como é que tu se vê? O que que tu vai estar fazendo? Quais são os teus projetos para assim a longo prazo? Então, eu tô muito. Oh, minha sócia acabou de entrar, Luana. Eu tô terminando o escritório, né? Com Lua. Então, assim, aí eu já entro no escritório, ele tá lindo, a gente tá todo dia agradecendo a Deus por ele estar ficando pronto e tal. Mas não, a gente precisa de um escritório maior. Então, eu quero ter um escritório maior, com vários. A minha intenção de Lua, com vários advogados trabalhando, né? Junto com a gente. Então, assim, eu quero viver realmente da advocacia, então eu quero continuar advogando. Então, os meus projetos que meu escritório expanda, que eu possa ter assessorar várias empresas, trabalhando com direito das famílias, né, que é possível, com rol familiar, e com um nicho bem específico. Eu não quero estar pegando outras causas. Eu quero trabalhar só com aquelas causas, né? Eu digo para todo Aham. mundo que eu amo advogar, por exemplo, com ações de alimentos. Me encontrei nesse sentido. Pelo menos agora, né? Pode ser que eu mude daqui a um tempo. Então, eu quero trabalhar só com isso. Quer E ter nichar? oportunidade. Exatamente.
e ter a oportunidade de poder delegar outras causas para outras pessoas, né? Sem recusar. Quero ter alguém no escritório trabalhando com direito criminal, outro com direito previdenciário, outro com... e por aí vai. Então, é o meu sonho. Ter um escritório top, do jeito que... Não que o meu esteja ruim, né? Tá top, mas eu quero ter mais top ainda, entendeu? Massa. É, e assim, eu acredito também que um pouco com mais de liberdade de poder fazer as coisas. Por exemplo, eu tenho 3 anos advogando, né? E nesses Uhum. 3 anos eu nunca tive férias. Eu sempre fui emendando uma coisa atrás da outra. Quando eu tirei férias esse ano, que eu levei um suor para pagar minhas férias, né? Eu Eu só levei já o notebook. Verdade. Eu levei o notebook, as meninas quase me matam. Falei, não, gente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Então eu quero ter mais liberdade nesse sentido, de poder ficar mais livre, de querer tirar umas férias, de não pensar em trabalho, de esquecer, sabe mesmo? Tirar férias, férias, sem trabalho, sem pensar em nada. Aham. Coisa que eu não fiz, eu não vou mentir. Legal. Muito massa. Também a ideia dessa live, Grazi, é conhecer um pouco das tuas rotinas e hábitos. Por isso eu queria te perguntar se tu tem algum livro que tu leu há pouco tempo, assim, que mudou drasticamente a forma como tu vê a vida, como tu lida profissionalmente, emocionalmente com alguma coisa. Tu poderia falar algo nesse sentido? Olha só, tem vários. Eu tô lendo um agora que é Organize a Sua Cama. Eu tô adorando ele. Aí eu já li o Seja Foda e eu li um que é de um padre, que foi minha mãe que me indicou, porque eu sou muito ansiosa. Aham. E o livro é Como Controlar a Ansiedade. É do padre Adriano Zadonar. Eu acho que é assim que fala o sobrenome dele. E aí, esse livro não é muito grande, e eu achava que ele só ia realmente falar sobre ansiedade, né? Só que ele mudou minha experiência de vida. Porque é idade, mas você organizar algumas coisas da sua vida, internas e externas. E eu sempre disse, nessa época de pandemia, acredito que todo mundo tenha ficado um pouco mais ansioso, porque Sim. projetos foram atrasados, todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa. Mas talvez seja uma oportunidade também, a gente tem que ver o lado bom das coisas, de colocar aqueles projetos que a gente sempre queria colocar, mas que não tinha tempo. Por exemplo, com o isolamento, eu consegui me organizar na advocacia, porque eu me achava desorganizada, porque eu achava que eu não tinha tempo, eu tinha que fazer ação, tinha que protocolar, tinha que fazer audiência. Então, eu consegui me organizar, botei todos os meus processos em dia. Eu digo em dia assim, eu quero ter a oportunidade um dia de eu peticionar pedindo para o juiz adiantar meu processo, né? Eu sempre dizia isso. É, e também nas redes sociais, que era a dificuldade que eu tinha, né? De conciliar advocacia e rede social. Hoje eu consigo fazer isso. É, e também eu tinha vontade de escrever um livro. Eu comecei a escrever um livro, que eu fiquei o tempo todo, não vai dar tempo, não vou conseguir, etc. Então, esse livro, para mim, foi maravilhoso, que é esse Sim. do Como Controlar a Ansiedade. Porque ele não fala só de você ser ansioso, mas de você mudar realmente seus hábitos, né? Eu tenho o hábito, por exemplo, eu acordo rezando, durmo rezando. E ele Uhum. fala muito sobre isso. Ele fala de você organizar, curar algumas feridas, seja no trabalho, em qualquer âmbito da sua vida, você tem que começar a se organizar. Isso são formas de controlar a ansiedade. E aí eu super indico ele para todo mundo, porque eu amei. Perfeito. Fala o nome dele de novo pra gente. É o padre Adriano Zadonar. Aham. Quem tiver o Kindle, ele é gratuito, né? Aquela conta, aí você pode baixar ele gratuitamente, não paga nada. Ah, o Kindle Limited, né? Legal, legal. Exatamente. O nome Eu ia mostrar aqui. Deixa eu ver legal. aqui, vou mostrar para vocês. É Como Controlar a Ansiedade. Como controlar a Ele é muito ansiedade. bom, gente. Isso. A parte que eu mais gostei foi uma que ele mostra. Na verdade, é com você, tipo, enquetezinha, para você saber qual grau você é ansioso. Aí eu fui lendo, né? Fui marcando. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito ansiosa. Então, ele acaba te ensinando isso. É, ele dá várias formas de você controlar a ansiedade. Rezar é uma delas, né? Você entrega para o Senhor, vai dar certo. Então, eu sou muito assim. Vai dar certo, pode estar na coisa ruim, eu fico, vai dar certo, vai dar certo. É uma forma de ir ajudando, né? Comigo foi. Ó, deixa eu mostrar a capa aqui para vocês, tô tentando colocar. Eu li ele e eu leria de novo, porque eu super recomendo. E foi a minha mãe que me É, indicou, né? Que minha mãe sabe. Ah, esse aqui, será que dá e pra ver? dá pra ver sim. É esse aqui. Massa.
Mas, e é até uma coisa, né, Grazi, que a gente precisa saber lidar com ansiedade. Eu acho que é dizem que até como o mal do século, a ansiedade Sim, verdade. é com depressão, né? E eu vejo que nossa profissão requer muita dedicação, principalmente no início, onde você tem que fazer o nome, você tem que lidar com vários desafios simultaneamente, não é fácil. E tem muita gente que sofre com isso e às vezes não encontra um suporte emocional. E eu acho que é bem interessante o pessoal conhecer um pouco de como tu lida com isso para poder se inspirar, poder ajudar também. E assim, eu tenho mais Não, uma tem pergunta toda a aqui, razão. é a seguinte: se tu pudesse colocar uma frase no outdoor, assim, algo que tu acredita muito, seja para advocacia ou seja para a vida mesmo, o que seria? Assim, um dica, um insight, uma frase. Ah, eu adoro uma frase, que é tenha coragem e seja gentil. Eu sempre falo dela. Coragem para você perseguir seus sonhos, para querer alcançar seus objetivos, não ficar pensando em desistir, pensar que você tem que, principalmente na advocacia, né? Eu acredito que em qualquer profissão no início, a gente não vai ter um retorno financeiro de imediato. É muito investimento, investimento de intelectual, de você estudar, de pensar, de fazer diferente, investimento também financeiro. Aham. É, então você tem que plantar para depois colher. Só que a colheita não é imediata. Às vezes a gente tem essa mania de comparação. Então tem que ter coragem, não tem jeito. E gentileza, porque com arrogância, sendo falso, mentiroso, fofoqueiro, a gente não vai para lugar nenhum. Então a gente tem que ter gentileza, humildade, entender que as coisas não vão cair do céu, né? Que do céu só cai mesmo fé, coragem, força de vontade. Mas ainda assim, minha mãe sempre diz, minha mãe e meu pai, que Deus diz sempre, faça sua parte que eu te ajudarei. Então, ainda assim, para ele mandar muitas bênçãos, né? Mais força de vontade, você tem que fazer a sua parte. Sim. E, para mim, coragem e gentileza é tudo nessa vida. Tudo. Aí eu sempre uso essa frase para tudo. Que massa, muito legal mesmo. Tá. Também tem um aqui que eu anotei que eu tinha esquecido de perguntar. Como é que tu gere teus honorários, enfim, se tu faz investimento, como é que tu lida com a parte financeira, tanto do escritório e pessoalmente, assim? Tu lida de alguma forma específica? Ângela, eu sempre disse nas redes sociais que eu não sou a melhor pessoa para isso. Mas eu posso dar meu exemplo ruim. Eu Aham. sempre fui muito gastadeira. Muito. Se passasse, eu ganhei, vamos supor, R$ 1.000 hoje, passasse um unicórnio colorido na minha frente, eu comprava um Olha. unicórnio colorido e não queria saber do amanhã. Eu sei um pouco sobre gestão financeira. Aí, eu voltei. E que eu tinha que separar as coisas quando eu falei, como é que eu vou querer ser a melhor advogada e etc e tal, se eu não tenho gestão nenhuma financeira, eu nunca vou conseguir fazer uma viagem, eu nunca vou conseguir comprar um carro, eu nunca vou conseguir fazer nada desse jeito. E eu comecei quem me ajudou muito foi a Nayara, que é a minha sócia lá. Então, Nayara falou assim, amiga, eu não acredito. Então, ela ficava realmente no meu pé. Se eu ia na loja comprar roupa, ela ficava assim, não vai comprar essa roupa. Ela teve essa construção, me ajudou a reconstruir financeiramente. Era uma das brigas que eu tinha aqui dentro de casa, né? Meu pai não tinha nenhuma briga comigo, a não ser isso. Você é gastadeira, não sei o quê. Quando é que você vai mudar, minha filha? Meu pai sempre dizia isso. E aí, Nayara ficava no meu pé. Então, no ano passado, eu passei por um processo de reconstrução financeira. Aí eu tenho hoje várias contas, né? Eu tenho uma conta do escritório que eu uso para pagar o escritório. Às vezes eu ainda abuso, né? Eu tiro de uma coisa e boto na outra. Tenho esse hábito também, vou mentir. E a minha conta pessoal. Isso foi por conta de Nayara, porque senão eu acredito que isso estava um pouco desorganizado ainda, que ela não esteja assistindo essa live. Senão ela vai me esculhambar. Então, por exemplo, quando eu fui para a Europa, eu fui com dinheiro contado. Ela me deu, ela trocou o dinheiro, me deu na minha mão e falou, você vai com isso aqui. Se você gastar mais, se você gastar no cartão, é problema seu. Então eu fiquei muito nisso. Aí o pessoal, quando eu voltei logo de viagem, eu comprei o carro, né? Que eu tinha, meu sonho era ter esse carro. E aí, Aham. aí Nayara falou, se você gastar o dinheiro todo, como é que você vai comprar o carro? Não tem dinheiro do carro. Aí eu ficava disse, não, tenho que comprar o carro, tenho que comprar o carro. Eu ficava muito com isso na minha cabeça. E aí eu percebi que guardar dinheiro, você investir dinheiro,
Eu utilizo a Nubank hoje para tudo, super indico. Para você mandar boleto pro cliente, para ele pagar os honorários, para você guardar dinheiro, para você investir dinheiro em algum lugar. E aí fui aprendendo. Então, investir mesmo em bolsa, essas coisas eu ainda não comecei. Porque não é algo que eu parei para estudar. Eu tô aprendendo isso com o meu cunhado, né? Que ele tá investindo dinheiro, bota no Banco do Brasil, bota não sei aonde. E aí eu tô aprendendo isso com ele. O que eu tenho feito é guardar. Então, o que é que eu aprendi com o Nike, eu posso dar de conselho? Tudo que você ganha, guarda. Nem pensa nele. Coloca em algum lugar para você esquecer desse dinheiro. Então, tudo hoje, o que eu ganho, 30% vai para algum lugar. Ele não fica na minha mão. Então, se eu ganhei R$ 1.000, R$ 300, vai para conta. Que aí eu guardo o dinheiro, né? Que tem vários lugares que dá para ir vendendo, você guarda esse dinheiro. E não mexo nele. E os outros 700 eu tiro para pagar minhas contas e para mim, né? E eu tenho estou aprendendo a fazer isso com o escritório agora. Vamos supor, ganhei R$ 1.000 de honorários também, 20% vai para o escritório. E aí deixo lá para uma eventual situação. E acredito que foi isso que me ajudou o Lua também, a gente construir o escritório, né? Que ele tá sendo aí, a gente todo dia bota o joelho e agradece a Deus, que a gente tá fazendo escritório no meio da pandemia. E hoje ele tá lá e pronto, faltou só chegar os móveis, botar a letra mais ou menos, porque a gente teve esse, como é que a gente fala? A gente soube gerir, né, organizar as coisas, porque senão provavelmente estaria tudo parado aí no meio do caminho. Sim. Mas Perfeito. é o conselho que eu dou. Bacana. Aí deixa eu mandar um beijo pra minha amiga Suzana, que tá aqui, ó. Comentando aqui. Ela super me ajudou, Pessoal, se Ângelo. vocês tiverem Ela alguma é professora aqui na minha cidade. pergunta para fazer à disposição. Ela é professora aqui na minha cidade, então logo quando eu comecei que eu criei o Instagram, ela super me deu apoio, porque ela já tinha Instagram, né? E aí a gente começou a fazer vários eventos juntas, né? A gente fez um aqui, 2 na verdade, a gente fez o café jurídico, foi muito bom. A gente ia fazer esse ano de novo, mas não deu. Mas a gente vai fazer. Mas que Aí, dá, assim, né? ajudou demais. Ajudou muito. Ampliou, conheci outras pessoas, né? Que hoje são minhas amigas. Eu digo, não, essa pessoa é minha amiga pessoal. Por conta dela. Me abriu muitas portas. Legal. Grazi, se tu pudesse voltar no tempo, no início da tua advocacia, tu faria alguma coisa diferente? E qual seria a dica que tu daria para a Grazi que tá entrando na advocacia? Primeiro, escolha uma área de atuação. Segundo, não abra o escritório de cara, porque você não precisa do escritório físico. Se você tiver um computador e um token, já te ajuda. E aí, quando você tiver dinheiro, você monta o escritório, porque eu sei que todo mundo que quer advogar quer ter seu escritório. Terceiro, tem uma gestão financeira, né? Planeje a sua carreira. Eu diria isso para mim, a Grazi de 3 anos atrás. Mas essas experiências na minha vida, eu acredito que eu tinha que passar por isso para poder auxiliar outras pessoas e também para não cometer os mesmos erros do que eu cometi antes. Porque, por exemplo, eu sempre estagiei na minha vida toda com família e consumidor. Aí, quando eu estou no final da faculdade, eu invoquei que ia advogar com direito do trabalho. Eu não tinha prática nenhuma. Aí, quando eu fui fazer minha primeira audiência na área trabalhista, eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é horrível. Aí eu falei, não pego mais, não, nada contra advogado trabalhista. Falei, não, bora pensar. Eu falei, gente, por que eu invoquei que era direito do trabalho? Eu poderia ter prospectado muito mais se eu tivesse decidido desde o princípio que era família e sucessões. Muito! Quantas causas no início eu não recusei? Família? Pego não. Né? Fiquei pensando várias vezes sobre isso. Então, acho que até mesmo nas redes sociais, eu teria alcançado 3 vezes mais o público se eu tivesse decidido que era família e sucessões. Porque eu não estaria perdendo tempo, despendendo meu tempo em outra coisa e estava aqui trabalhando, não advogado, sendo mais autoridade, né, e tal. Mas, enfim, né, Deus sabe o que faz. Que massa. Verdade. Legal. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para a Grazi, bota aí que agora é a hora. É verdade, é a hora. Grazi, como vai ser teu dia hoje? Meu dia hoje. Depois daqui eu vou trabalhar, real oficial,
E aí eu vou tentar conciliar, né? A minha irmãzinha, que eu tenho que ajudar na aula, que ela tem aula online. Vou ficar trabalhando. De tarde eu tenho uma audiência virtual, online, né? Lá no Ceará. No Ceará, tô lá no Ceará. E vou ficar aqui. Hoje eu vou só trabalhar mesmo para Aham. advocacia. Não vou fazer nada além disso. E audiência, uma audiência hoje. Eu tinha hoje uma audiência e uma citação oral. Minha primeira, inclusive, dessa forma. Eu estava com um pouco de receio, estava agendada para hoje, mas eu fui mandar mensagem para a assessora do desembargador, que foi super acessível comigo. Ela falou: não, Grazi, a sua vai ser dia 17. Eu, tá bom. Mais tempo para me preparar, né? Porque eu estava Ah, um mas tem. pouco apreensiva com relação a isso. E é a minha primeira Ó, sustentação oral, inclusive, com ação de alimentos, né? aham. Aí eu tô muito ansiosa para ela. Só que aí foi desmarcada, né? Tá pro dia 17. E aí eu vou voltar a estudar para sustentação oral, fazer audiência e trabalhar, né? Sim, sim. Massa. Só que eu não vou E mais dormir hoje, não vou, não tem como. nem o almoço, aquele cochilo da tarde. Não, não vou tirar o cochilo hoje nenhum. Hoje eu vou direto para ver se eu consigo dormir cedo de novo. Cedo, meia-noite. Legal. O Vitor tá perguntando se é muito gasto fazer o mestrado fora do país. Ó, eu acho que é o mesmo valor daqui, quando você coloca na ponta do lápis. Porque o mestrado que eu queria fazer aqui na Católica, né, lá em Salvador, ele custa mais ou menos entre 1.500 a 2.000 reais. E a mensalidade da universidade era 900 e alguma coisa, mas aí quando você vai para lá, você gasta também, né? Aí tem que botar na ponta do lápis passagem, hospedagem, o que você vai gastar lá, porque eu previ, por exemplo, eu também fui para a Argentina com dinheiro contado, mas eu gastei um pouco mais lá, porque você quer comprar livro, não tem jeito. Aí na era até me perdoou por isso, eu falei, amiga, como é que eu vou fazer meu projeto de teste se eu não tenho livro? Então você tem que... então acaba que é a mesma coisa, o mesmo valor, não tem jeito. Entendi. Quando O vai, né? Edu, o Edu tá perguntando como dica para o início do curso, né? Curso de Direito. E tu era uma aluna, aquela aluna que ficava na frente lá da fila, fazia pergunta pro professor, queria saber de tudo, ou era uma aluna mediana? Como é que tu se define assim? Eu acho que eu era uma aluna mediana, não vou dizer que eu era CDF, não. Eu sempre fui muito brincalhona, né? Então eu não gostava muito de estar na frente, porque eu gostava de estar no fundo da sala para estar brincando. Não na aula, viu, gente? Mas brincando com o povo mesmo, né? Conversando, adoro conversar. Então, por exemplo, matérias que eu não gostava, nunca gostei, direito empresarial, tributário, eu só estudava mesmo para passar na prova, não vou mentir para vocês, né? Que meu professor não me escute falando isso, porque ele me segue aqui. Ricardo Xavier é meu professor de tributário, mas eu prestava atenção porque ele deixava um pouco o tributário legal. E porque Aham. eu também tinha que passar na prova, ele botava a gente para fazer fichamento, toda a aula tinha que ter fichamento dele. E aí eu tinha que ficar ali prestando atenção. Mas empresarial, eu era uma péssima aluna. Prestava atenção em nada. Economia, direito financeiro. Ou você entrava lá, pedia que estava prestando atenção e saía. Então eu não me considerava a melhor aluna da minha turma. Eu acredito que eu fui muito mediana. Entendi. Mas isso não quer dizer muita coisa quando você vem para a advocacia, né? Porque são coisas completamente diferentes. Tu mesmo fala isso. É uma coisa que é certeza. A faculdade de Direito não ensina a gente a advogar. O Não. que eu aprendi sobre na advocacia ou foi na Tora ou foi através do meu estágio. Como eu estagiei a faculdade inteira com escritório de advocacia, eu não senti dificuldade, por exemplo, quando eu fui protocolar no sistema. Já sabia. Aham. Mas tem gente que vem para a advocacia e não sabe em qual sistema você vai distribuir aquela ação. Você tem, nas mínimas que para mim hoje é uma bobagem ou era uma besteira, era o óbvio. Tem gente que não sabe. E quem quer advogar tem que começar a pensar os horizontes, a procurar um estágio em um escritório de advocacia, por mais que seja voluntário, mas para você mesmo adquirir conhecimento, e um estágio que não é para te colocar para você ser secretário ou para fazer outras funções administrativas, mas que você aprenda sobre a advocacia. Perfeito. E a dica que eu dou para o estudante de direito é essa: começar a ampliar esses horizontes, começar a ir para fórum, começar a pensar onde é que você vai advogar, coisa que eu não fiz, planejar mesmo, né? Assistir, por exemplo, audiências de várias áreas para você entender com o que é que você quer advogar, porque você só vai saber na pele Sim. como é realmente a advocacia naquela área.
Então, você tem que começar a ir para a audiência, saber o que, que o advogado faz, o que, que você poderia fazer de diferente. Eu tenho uma experiência que eu digo, meu chefe, eu acho que ele também me segue, mas não sei se ele está aqui para escutar isso. Uma vez eu fui para... Uma das minhas primeiras ações no estágio foi de guarda. E aí eu fui para lá, ele falou, você vai comigo hoje despachar o processo. Aí a gente foi, né, lá no Fórum dos Barbosa despachar o processo. Quando a gente chegou lá, tinha um outro advogado que ele estava completamente descontrolado, batendo na mesa, dizendo que o cliente dele estava com a arma na mão para poder matar a ex-esposa, porque não queria dar guarda, que ele queria ver o filho. Eu falei, gente, eu não acredito nisso, não. Eu falei, nunca vou fazer isso na minha vida. Aí a servidora falou que ia chamar a polícia, parará. Eu falei, se ele tá querendo a guarda, como é que ele tá dizendo que o genitor tá com a arma para poder matar a mãe do filho dele? Né? Aí são coisas que a gente vai aprendendo, que a gente acha que não é comum, mas que é muito comum. Eu já assisti várias audiências de família, que já aconteceu comigo mesmo também, dos advogados estarem ali brigando ou brigando contra advogados, fugindo do principal foco, que é resolver o problema daquela demanda, coisas que eu não faria, né? Então a gente só aprende na pele. Então, quem puder ir assistir, já começar a pensar, poxa, eu não faria isso, eu faria diferente, é extremamente importante. E é claro, está produzindo conteúdo na rede social. Por mais ser estudante de direito, eu já tenho vários exemplos de estudantes, né? A Ana Clara, vice de estudante, ela não quer advogar, mas sempre falo, Ana tem uma meta na vida dela, todo mundo sabe qual é. É magistratura. E a Ana está aqui há muito tempo mostrando a rotina dela. Ana distribui mapa mental, mostra o estudo dela, mostra estudando para a OAB, e hoje ela vende muitos cronogramas para a OAB, né? Ela, em paralelo a isso, ela tem o trabalho dela no Instagram, no blog, no Facebook, e tem estudo para magistratura. Então, ela é um exemplo disso. Tem outros perfis também que eu digo que quer advogar, é o Eric, do blog Entenda Seu Direito. Ele quer advogar e há muito tempo ele está aqui publicando conteúdo nas redes sociais, né? Eu acho que isso é bem bacana. Porque quando você já sai, você vem para a advocacia, você já tem, opa, sou advogado, né? Então já vai ampliando aí portas. Sim, sim, sem dúvida. Então, basicamente, seria procurar um escritório em que tu consiga ter aquele contato com a matéria que tu já vai querer advogar no futuro e fazer, né, começar a atuar nas redes sociais, mostrar a rotina, começar a produzir conteúdo para aquela área. Seriam essas 2 dicas da Grazi. Eu só acrescentaria mais uma, que foi com base na minha experiência na faculdade, que foi participar de atividades extracurriculares, sabe, Grazi? Sim, Eu começava a dar palestra na escola, participei de grupo de estudos, e tudo isso vai dando uma bagagem para a gente, uma experiência, sabe lidar com pessoas. Organizar eventos também foi algo que me deu um know-how bem legal. Então, eu acrescentaria isso, ter essas oportunidades fora da faculdade, que vão te dar algumas habilidades que a faculdade não oferece. Não, com pessoal, certeza. eu achei sensacional essa live. Se vocês tiverem a última pergunta para fazer para a Grazi, eu dou essa honra para vocês, viu? Já queria adiantar que foi uma honra, Grazi, conversar contigo. Não, a honra foi toda minha. Adoro o seu trabalho, o trabalho da Escola de Advogados. É um perfil que a gente vê crescendo muito. E quando eu falo crescendo muito, é porque vem sendo muito conteúdo publicado, porque não tem jeito para você crescer, né? Publicando conteúdo, não tem jeito. E é algo que é cansativo, que às vezes que falta paciência, ou que às vezes a gente acha que não tem um retorno, mas que tem um retorno, sim. Eu sempre digo, se você alcançar uma pessoa, saiba que seu trabalho está sendo feito certinho. Você tá conseguindo agregar algo para alguém. Então, eu super admiro vocês, acho que vão longe também. Já estão indo, né? Vão ainda mais. E são exemplos aí para dar para todo mundo. Legal demais. E hoje, eu acho que tu acredita, assim como eu, no longo prazo, né? Já adiantou aí que realmente não dá para você plantar agora e esperar colher na próxima semana, daqui a um mês. É algo que deve ser uma construção mesmo, principalmente se tratando de conteúdo, né? Agregar valor na vida das pessoas é algo que leva tempo. E eu agradeço muito pelas palavras e acho que a gente está caminhando bem aí junto para fazer isso. Pessoal... Verdade, estão muito bem. Grazi, dá uma última dica aí para a gente finalizar, então.
Fala alguma coisa. A última dica que eu daria, gente, que eu tava com isso na minha cabeça, é a gente não se comparar a ninguém. Começar a pensar, por exemplo, se você está começando agora, não fica se comparando com pessoa que tem 5, 6 anos, né? Porque você não sabe o que ela passou para estar ali, para construir aquelas coisas ali. Para hoje estar com aquela comodidade, entre aspas, né? Que a gente, Uhum. ninguém sabe a dor da delícia de ser o que é. Então, não se compara a ninguém. E se você está com um projeto, alguma coisa, não desiste de primeira. De fato, a gente tem que plantar para colher. E isso não vai acontecer de imediato. Ninguém vai plantar. E outra coisa que eu digo: ninguém planta morango para colher melancia. Você só vai colher exatamente aquilo que você plantou. Se você está sendo um advogado mediano, se você não tá planejando sua vida, não sabe o que quer, está meio perdido, não acho que você vai colher muitas coisas no futuro, não. Tem que ter um investimento. Isso é um fato. Então, primeiro Verdade, planta para depois colher. Essa verdade. é a dica essencial que eu dou. E não ficar se comparando com outras pessoas. Faz o que você acha que está certo. E se está alcançando uma pessoa, se um cliente está aparecendo, se uma parceria foi feita, se alguém indicou você, porque isso é fundamental também. Quando as pessoas Aham. conseguem te enxergar naquilo e te indica, você está fazendo seu trabalho direito. Tá dando certo, você está conseguindo alcançar pessoas. Então, não desistir, não se comparar e achar que vai dar certo, porque pensamento negativo é horrível. Show, show de bola. Pessoal, essa live aqui, a gravação dela, nós vamos disponibilizar no canal do Telegram. Então, se você acompanhou aqui, eu te agradeço por estar aqui com a gente. E se quiser ter acesso ao mapa mental que a gente vai fazer, um PDFzinho e a gravação da live, entrar no canal do Telegram para receber, tá? E para receber as informações das Exatamente, próximas. então todo mundo. Verdade. Grazi, muito obrigado, viu?